Eu quero primeiramente saudar a esta amada igreja que aniversaria e a todos os queridos e prezados visitantes com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Todos estão realmente felizes nesta noite? Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso para ela e diga assim: que bom que você veio. Que bom, né? Estarmos aqui na casa do Senhor, na Igreja Evangélica Congregacional do Alcântara, celebrando os 49 anos de organização desta amada igreja. Uma igreja bonita, abençoada, abençoadora, alegre, contagiante, comprometida. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja e rogo que Deus continue a derramar abundante graça sobre a vida do pastor, a liderança, né, desta igreja, a vida de cada irmão, cada irmã, cada membro, cada congregado e cada visitante também que tem se achegado a esta comunidade cristã. Celebrar o aniversário é uma oportunidade que temos de olhar para o passado e ver quanto Deus já fez. Ao longo desses 49 anos de organização, como Deus tem guardado, tem abençoado, tem fortalecido e tem usado esta comunidade cristã, esta igreja, para o louvor da sua glória. Louvamos a Deus pela vida dos fundadores e os irmãos que foram se agregando a esta comunidade ao longo da sua história, ao longo desses anos. E nós louvamos ao Senhor porque Deus tem operado maravilhas nesse lugar. Amém, amados? Grandes coisas o Senhor tem feito pela IEC do Alcântara, por isso estamos alegres. Então nós olhamos para o passado com profunda gratidão ao Senhor pelas maravilhas que Ele operou. Mas nós olhamos também para o presente e percebemos que nesta geração, nesse tempo em que nós estamos vivendo, há também grandes desafios e oportunidades de Deus neste século para a sua igreja. Então, além de olhar para o passado com gratidão, precisamos olhar para o presente com fé e coragem e nos colocarmos ou depositarmos a nossa vida no altar de Deus, para que nesse tempo Ele nos use, como usou a muitos irmãos no passado, para o louvor da sua glória, porque Deus tem grandes coisas a realizar nesse tempo. Amém, amados? E quer realizar isso através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Mas é uma oportunidade também de olharmos para o futuro, com esperança, né, e expectativa no nosso coração, certos de que as sementes que nós estamos lançando hoje hão de germinar, crescer, se desenvolver e produzir muitos e muitos frutos para o louvor da glória de Deus, certos de que Deus está preparando uma grande colheita para nós. Porque a palavra de Deus diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, parabéns, IEC do Alcântara, pelo seu aniversário. Recebam também o nosso abraço fraterno da Igreja Congregacional de Agronomia, lá na roça, né? No interior, em Seropédica, e nós louvamos a Deus juntamente com os irmãos, as maravilhas que Deus tem operado neste lugar. Aliás, pastor Yalan, muito obrigado, viu, pelo convite, mais uma vez, esse lindo púlpito. Depois acho que eu vou colocar no caminhão e levar para a Seropédica. E é uma alegria também rever o pastor Zé Luiz, o Ministério Aba, né? Estivemos lá em Guriri, eles agora vão estar em Seropédica também, e que Deus continue a abençoar a todos. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. É um texto bastante conhecido de todos nós, e nós temos percebido, amados, que a eclesiologia tem sido o grande tema deste século 21, porque há de fato uma grande preocupação com a igreja do Senhor Jesus, com a saúde da igreja, com a relevância da igreja. Então, muito hoje tem se falado a respeito da igreja. E o tema desta conferência é ser igreja. Vamos repetir? Ser igreja. Então, há uma grande preocupação com a saúde doutrinária,
ética, comportamental, né, da Igreja do Senhor Jesus, nesse século tão difícil, confuso, conturbado e sedutor no qual nós estamos inseridos. Então vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, e nós queremos então fazer uma reflexão com base nesse texto e outros que nós vamos também compartilhar nesta noite. Eu soube que Sandra Roger hoje de manhã falou 2 horas, então eu não vou precisar das 2 horas da Sandra, vou ficar só com 50%, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos ler então esse texto. Como eu lá em Guriri, eu preguei depois do presidente, né? E hoje eu estou pregando também depois do presidente. Difícil, né? Tarefa. Vamos ler juntos? Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler novamente a partir da palavra edificarei? Vamos lá? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós não podemos nos esquecer jamais de que nós somos uma igreja em missão. Há muita coisa ainda a ser feita nesse tempo, nessa geração, neste século, como igreja do Senhor Jesus estabelecida nesta terra. Uma igreja que não faz missões e que não tem consciência da sua missão na terra, ela jamais pode ser chamada de igreja. Mas além de uma identidade e de uma missão que mostra o para que nós somos, para que nós existimos, o Senhor também deu à sua igreja um destino, ou seja, nós somos um povo que sabe exatamente para onde vai. Nós sabemos quem somos, nós sabemos para que existimos, que é para cumprir a missão, e nós sabemos exatamente para onde estamos indo, para onde nós iremos, quando partirmos deste mundo. Sabemos que a glória está reservada para nós. Nós somos o povo que vai morar no céu. Temos certeza que aqui nesse mundo nós somos apenas peregrinos, forasteiros. Estamos aqui porque ainda temos uma missão a cumprir. Mas nós não vivemos na perspectiva da terra. Nós vivemos na perspectiva da glória, porque sabemos que Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele e em glória. Então nós sabemos os 3 aspectos da nossa salvação. O primeiro aspecto é a nossa conversão. Então repita comigo, a nossa conversão, que foi o dia em que Jesus nos encontrou e nós encontramos Jesus. O segundo aspecto da nossa salvação é a nossa santificação. Então repita comigo, a nossa santificação. A santificação é um processo que começa na nossa conversão e vai até a nossa morte ou até a volta de Cristo Jesus. E quem opera esta santificação, ou seja, esse processo glorioso e maravilhoso de transformação da nossa vida, do nosso caráter, de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus, é o Espírito Santo de Deus que habita na igreja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós somos um povo que tem um destino bem definido pelo Senhor da igreja. E vivemos então nessa expectativa do ressoar da trombeta, quando ouviremos a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e todos nós estaremos então com o Senhor nos ares, gozando então das delícias celestiais. O ser igreja, amados, nesse tempo e nesse mundo, é uma experiência fascinante, maravilhosa, mas ao mesmo tempo desafiadora. Porque nós somos um povo que não pertence ao mundo, mas está no mundo. E esse mundo então é cheio de desafios. Nós somos constantemente afrontados, desafiados pelas circunstâncias da vida, pelas situações deste mundo, e que nós precisamos nos posicionar constantemente como a verdadeira igreja do Senhor Jesus estabelecida nessa terra, que faz de fato
diferença nessa história, que faz a diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. Uma igreja que tem uma presença relevante nesta terra. Então, ser igreja é uma experiência maravilhosa, amém, amados? É uma experiência fascinante, amém, amados? Mas é também uma experiência desafiadora. Eu tenho mais ou menos a idade da igreja, um pouquinho só a mais, e eu sou um daqueles que teve o privilégio de ser criado num lar evangélico. Eu praticamente nasci num lar evangélico. Eu digo praticamente porque os meus pais se converteram numa igreja presbiteriana lá no interior de São Paulo, quando eu tinha apenas 6 meses de vida. E depois, quando eu tinha 5 anos mais ou menos de idade, meus pais conheceram a igreja congregacional. Então eu estou há 50 anos na igreja congregacional e, fazendo as contas, você já sabe que idade eu tenho. Então eu tive o privilégio de ser criado em casa, mas também na igreja. Ninguém é criado na igreja, né? Mas desde cedo aprendi as Sagradas Letras, desde cedo aprendi a amar a igreja do Senhor Jesus. Eu nunca me vi e nunca me vejo fora da igreja, porque eu amo a igreja, eu sou apaixonado pela igreja, eu faço parte da igreja, a igreja me faz falta, e eu sinto que eu também faço falta para a igreja. E esse amor à igreja do Senhor Jesus é algo que todo cristão precisa ter, porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 5, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não apenas estabeleceu a igreja no mundo, ele não apenas deu à igreja uma identidade, uma missão e um destino. Ele amou a igreja, ele tem amado a igreja, e ao longo dos séculos ele tem cuidado da sua igreja. Quando olhamos para a história da igreja do Senhor Jesus, na sua caminhada, na sua trajetória na face da terra, nós percebemos que ela enfrentou muitas e muitas situações difíceis, que parecia que a igreja ia sucumbir, mas não sucumbiu, porque o Senhor da igreja declarou: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então faça do ser a igreja a experiência mais maravilhosa, empolgante, estimulante, motivadora e fascinante da sua vida. Ame a igreja, sirva ao Senhor na igreja e através da igreja, e de uma forma específica, ame a sua igreja. Olhe que colorido maravilhoso nós estamos vendo aqui hoje à noite. Quanta gente diferente, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, gostos diferentes, pessoas diferentes, raças diferentes, cores diferentes. Então Deus cuida para que tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo, se cumpra na vida da igreja. Ele então a cada dia tem investido nela, tem agido na vida da igreja, guardando, protegendo, santificando, preparando, equipando, capacitando, para que a igreja realmente possa cumprir plenamente tudo aquilo que Ele estabeleceu. Quando falamos de igreja, nós sempre pensamos primeiramente no aspecto bíblico, doutrinário e teológico desta palavra. Aqui nesse texto de Mateus, quando o evangelista Mateus escreve: edificarei a minha igreja, registrando as palavras do Senhor Jesus, e eu creio que Jesus falou isso em aramaico, e ele então escreveu no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra que ele usa é a palavra eclésia ou eclesia, é uma palavra composta, formada por ek, que é uma preposição, eclesia, que é um verbo, que vem do verbo kalel, que é o verbo chamar. Então a palavra igreja aqui significa os chamados para
para fora. Então nós fomos chamados pelo Senhor da igreja para sair do mundo, para ser liberto do mundo, mas depois fomos enviados novamente para o mundo, para transformar o mundo. Fomos chamados para pertencermos a Ele, e então nós temos a sua marca, nós temos o seu caráter, nós temos a sua identidade. A ideia de eclésia expressa a ideia de uma comunidade, de um ajuntamento. Nós somos a comunidade dos remidos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e transformados pelo poder de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós estávamos distantes da presença de Deus e condenados ao inferno. Todos nós, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E pelo fato de estarmos nesse estado, nós vivíamos numa situação de escravidão. Éramos escravos do curso deste mundo, éramos escravos do príncipe da potestade do ar, ou seja, de Satanás, do diabo, e éramos escravos dos nossos próprios pensamentos e vontades, éramos escravos da nossa própria carne. Mas diz lá em Efésios, no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Somos o povo de Deus, chamados por Cristo para pertencermos a Ele e para cumprirmos plenamente os seus propósitos na face da terra. Além dessa definição do significado da palavra igreja, ou eclésia na língua grega, nós percebemos que o Novo Testamento também usa várias figuras para falar a respeito da natureza e da identidade da igreja, e por conseguinte o seu propósito também na face da terra. A igreja é chamada no Novo Testamento de povo de Deus. Então repita comigo: povo de Deus. Ela é chamada também de família de Deus. Vamos repetir? Ela é também chamada de noiva de Cristo. Ela é também chamada de corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, né, deste corpo. Ela é também chamada de cooperadora de Deus. Vamos repetir? Também é chamada de lavoura de Deus. É também chamada de edifício de Deus. Então são várias figuras no Novo Testamento. Em 1 de Pedro 2,9, nós somos chamados de nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha o propósito, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, bíblica, doutrinária e teologicamente, a igreja então recebe esses vários nomes que nós citamos e muitos outros que podem ser encontrados. Esses são os principais. Mas o que nós queremos lembrar os irmãos é o fato de que a palavra igreja expressa então essa ideia de comunidade, formada por gente, por pessoas, por seres humanos, por mim e por você. A igreja é a comunidade da adoração, é a comunidade do serviço, é a comunidade do amor, é a comunidade da missão. Ninguém pode ser igreja sozinho. A gente tem ouvido muita gente dizer assim: não, eu sou igreja. Essa não é a verdade plena. Você só é igreja com o outro. Eu só sou igreja com você e você comigo.
Porque a palavra igreja expressa a ideia de comunidade, de ajuntamento, de pessoas. Podem ter 2 ou 3 reunidos. Ali está a igreja do Senhor Jesus estabelecida. Então ninguém é igreja sozinho. Essa é a ideia dos desigrejados, né? Eu posso muito bem ser igreja na minha própria casa e agir como eu penso, como eu quero, como eu acho. Porque o ser igreja, para muitos desses, foi uma experiência talvez traumatizante. E ele então se afastou da igreja. Então nós precisamos juntos pensar exatamente nessa questão de sermos uma comunidade. Que Deus estabeleceu nessa terra uma comunidade imperfeita, mas que está num processo de transformação a cada dia, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. Todos nós estamos ainda em formação. E o ser igreja, então, é um exercício que exige de nós esforço, dedicação, compreensão, tolerância, respeito, amor, mutualidade. Nós ajudamos uns aos outros, para que a igreja do Senhor aqui estabelecida seja cada dia aperfeiçoada pela graça de Deus e seja uma igreja segundo o coração de Deus, pronta e preparada para cumprir todos os seus propósitos na face da terra para o louvor da sua glória. Então a Igreja Congregacional do Alcântara não está apenas completando 49 anos de organização. Ela está completando 49 anos de organização plenamente consciente da sua identidade. É uma igreja que sabe exatamente quem ela é, qual é a sua identidade, qual é a sua natureza, qual é a sua origem. Não é qualquer ajuntamento de pessoas. É a comunidade dos remidos, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, transformados pela graça de Deus e estabelecidos aqui nesta localidade com propósitos bem definidos na glória pelo Senhor. Então é uma igreja que sabe quem é e é uma igreja que também sabe por que está aqui, que tem plena consciência da sua missão na face da terra. E qual é, então, a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é para ser cumprida lá fora. Aqui dentro dessas 4 paredes, nós nos ajuntamos e aqui nós adoramos a Deus, aqui somos ministrados, tratados, edificados, encorajados, fortalecidos, curados, restaurados, abraçados, beijados, estimulados. Porque aqui, nesse tempo, nesse ajuntamento, o Espírito Santo de Deus nos prepara, nos equipa e nos capacita para que, como igreja dele, possamos cumprir a nossa missão lá fora, que é a missão de testemunhar com ousadia, com intrepidez, com fidelidade do Evangelho de Cristo Jesus a tantas pessoas lá fora que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. É uma igreja que sabe por experiência que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então assume a responsabilidade de anunciar, de testemunhar deste Evangelho em casa, entre os familiares, na vizinhança, na rua, no mercado, no ônibus, na van, na feira, na fila do banco, na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho, onde quer que ela esteja. Ela demonstra que está plenamente e profundamente comprometida com a missão de Deus nessa terra. E aí alguns fazem a distinção entre a palavra missão, né, e a palavra missões. A palavra missão, né, é mais abrangente. A palavra missões se aplica muito mais ao trabalho de evangelização, né, de plantio de igrejas, e alguns entendem que a palavra missões se aplica apenas àqueles que são enviados para longe,
mas eu estou falando do compromisso da igreja no mundo, lá fora, de ter uma presença relevante no lugar onde ela está plantada e a partir desse lugar. Uma igreja que sabe que recebeu poder, conforme diz Atos capítulo 1, versículo 8, ao descer sobre ela o Espírito Santo, para que ela seja testemunha, tanto em Jerusalém, como em sua Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja congregacional do Alcântara não apenas está celebrando 49 anos de organização, mas está celebrando plenamente consciente de quem ela é, qual é a sua identidade, e também plenamente consciente da sua missão, do seu propósito. Uma igreja que sabe que foi plantada aqui em Alcântara para fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E uma igreja então que manifesta em todo o tempo e em todos os lugares esta graça maravilhosa, multiforme do Senhor Jesus, que liberta, que cura, que salva, que restaura e que transforma o ser humano plenamente, integralmente para o louvor da glória de Deus. Por isso, amados, há muito potencial de Deus aqui neste lugar, mas esse potencial de Deus precisa ser manifesto lá fora no mundo, na vida de tantas pessoas que estão perambulando por aí, aflitas, exaustas, vivendo como ovelhas que não têm pastor. Gente caída, prostrada, esbofeteada pelo império das trevas, arrebentadas pelas situações da vida, gente sem paz, sem alegria, sem esperança, sem vida, sem Deus. E a igreja então foi estabelecida como esta grande agência do reino de Deus para levar vida a essas pessoas, a vida de Deus a essas pessoas. Amém, amados? É por isso que somos esta comunidade, imperfeita sim, mas uma comunidade abençoada, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, uma comunidade bonita, alegre, contagiante, acolhedora, uma comunidade que a cada dia tem sido abençoada pelo Senhor dela, e a tem capacitado, para que lá fora, ela possa dar um testemunho vivo e verdadeiro do Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja em missão, uma igreja pronta e preparada para cumprir lá fora tudo aquilo que o Senhor da igreja tem estabelecido para o louvor da sua glória. Uma igreja que vive plenamente a grande comissão de Cristo Jesus. O Senhor, quando estabelece a igreja, Ele diz: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto. Em João 20, 21 ele diz: não, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mateus capítulo 28, de 18 a 20: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma igreja em missão, que cumpre esta missão, debaixo da autoridade de Jesus, e debaixo da promessa de Jesus, de que estaria e está conosco todos os dias até a consumação do século. Em Marcos 16, 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 24, depois de explicar as Escrituras aos seus discípulos, ele volta para eles e diz: vós sois testemunhas destas coisas, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E essa promessa então se cumpre em Atos capítulo 1, versículo 8, que foram as últimas palavras que o Senhor proferiu nessa terra antes da sua ascensão aos céus. Vamos dizer juntos Atos 1, 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma igreja que sabe qual é a sua identidade, e uma igreja que sabe qual é a sua missão na face da terra, tem tudo para ser uma igreja segundo o coração de Deus, e uma igreja pronta, preparada para cumprir nessa terra, até que o Senhor volte para buscá-la, todos os propósitos que o Senhor estabeleceu para ela desse mundo, para o louvor da sua glória. Uma igreja que tem uma identidade, uma igreja que tem uma missão, e uma igreja que tem um destino, que sabe exatamente para onde vai, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Para concluir a nossa palavra de uma forma bem específica, todos nós, como dissemos, estamos num processo de construção, estamos sendo edificados a cada dia estamos sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus que habita na igreja, para sermos realmente a igreja que o Senhor sonhou, para sermos uma igreja segundo o seu coração nessa terra. Mas nessa construção diária, nessa experiência contínua de ser igreja, nós enfrentamos muitas situações, às vezes até algumas rusgas, algumas dificuldades, algumas diferenças. E quando isso surge, o Senhor mostra claramente que o melhor caminho a se trilhar é o caminho do perdão. Não sei, talvez nesses 49 anos, Deus preparou essa festa para mostrar a você que você precisa perdoar aquele irmão que te ofendeu, que você precisa ir a ele, abraçá-lo, beijá-lo, pedir perdão em nome de Jesus e dizer a ele que você quer escrever uma nova história a partir deste momento. Talvez seja o momento de Deus conceder a você a oportunidade de oferecer ao seu irmão que te magoou, que te machucou, que te entristeceu, uma memória limpa, apagada, para que se inicie uma nova caminhada, uma nova história na sua relação com ele. Porque, amados, a igreja só vai conseguir ser uma igreja segundo o coração de Deus se ela de fato for uma igreja unida. Ele diz lá em Efésios capítulo 4 que nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. E essa unidade é unidade relacional e unidade ministerial, do exercício dos dons, dos ministérios que Deus tem confiado a nós. É unidade de pensamentos, de sentimentos, de propósitos, de ações. É o estarmos juntos e nos preocuparmos uns com os outros, amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, levarmos as cargas uns dos outros, nos sujeitarmos uns aos outros. Uma igreja unida é uma igreja forte, poderosa e pronta para realizar grandes coisas para Deus nessa terra, para o louvor da glória de Deus. É uma oportunidade que Deus dá nessas conferências de aniversário, de você oferecer o seu coração para Ele, para que Ele possa limpar, remover todas as mazelas da sua alma, do seu coração. Obrigado, querido. E te libertar de tudo aquilo que te prende, te amarra, te acorrenta, te paralisa, impede que você seja um cristão vibrante, vencedor, contagiante nesta terra. O Senhor quer tratar de uma forma específica e poderosa com o seu coração e limpar o seu coração, para que você tenha um coração livre,
para que Deus possa usar a sua vida para o louvor da sua glória. É uma oportunidade de reconhecimento, de arrependimento, de confissão, de reposicionamento. É uma oportunidade que Deus nos dá de recomeçarmos, de começarmos de novo de forma diferente, olhando, focando este horizonte novo, cheio de alternativas, de possibilidades no reino de Deus, que o Senhor tem preparado para mim e para você. É o momento em que nós decidimos se vamos ficar vivendo essa mesmice espiritual que muitas vezes estamos vivendo, se vamos ficar paralisados diante das adversidades da vida, dos embates, das tristezas, das frustrações, das derrotas, ou se vamos levantar a nossa cabeça, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. É um tempo de Deus para nós, é um tempo de Deus para você. Quem sabe esses 49 anos da IEC de Alcântara seja o kairós de Deus para a sua vida, onde Deus vai te visitar mais uma vez de uma forma poderosa, extraordinária, sobrenatural, e vai transformar a sua história, e vai fazer de você um homem novo, uma mulher nova para o louvor da glória de Deus. Quem sabe esse tempo seja um tempo de cura, de tratamento de Deus, de libertação, de fortalecimento, de refrigério, uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus invadir e inundar a sua alma e provocar transformações profundas e maravilhosas para o louvor da glória de Deus. Quem sabe esse seja o tempo de Deus remover mais uma vez pelo seu sangue toda a parede de separação que está no meio da inimizade, e estabelecer a unidade cristã que esta igreja precisa, para que os próximos anos de caminhada desta igreja possam ser anos muito mais promissores, frutíferos, alvissareiros do que esses 49 anos têm sido. É uma oportunidade que Deus então mostra, como mostrou a igreja de Filadélfia, que Ele está abrindo para esta igreja uma grande porta de oportunidade, que ninguém pode fechar, porque esta porta de oportunidade, nesse tempo difícil, confuso, humanista, antropocêntrico, egoísta, tempos difíceis, como diz Paulo lá em 2 Timóteo 3, mas desse tempo de crises, crise política, crise moral, crise social, crise espiritual, crise de identidade, crise de liderança, crise. Nesses tempos de crise, Deus, pela sua graça, pelo seu poder, está abrindo para a IEC de Alcântara, está abrindo diante de mim e de você uma grande porta que ninguém pode fechar. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso, igreja? Então seja a igreja que o Senhor planejou, a igreja que o Senhor sonhou, a igreja que o Senhor mentalizou, a igreja que o Senhor está edificando a cada dia, a igreja do Senhor Jesus, em que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Uma igreja plenamente consciente da sua identidade, que sabe exatamente quem é, e uma igreja plenamente consciente da sua missão, que sabe a razão da sua existência, o propósito da sua existência, sabe por que e para que ela foi estabelecida nessa terra.
e uma igreja que tenha plena consciência do seu destino. Um povo que sabe que aqui nesse mundo enfrenta lutas, tribulações, adversidades, mas é um povo que permanece firme até a morte, porque é o povo que vai morar no céu, que é o terceiro aspecto da salvação, que eu não falei. O primeiro aspecto é a conversão, o segundo aspecto é a santificação, e o terceiro aspecto é a glorificação. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele e em glória, e em glória, e em glória. Amém, amados? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Você pode dar a mão ao seu irmão que estiver ao seu lado, em sinal de união ou de unidade, de aliança. Obrigado, queridos. Amém. Olhe para a pessoa que está à sua esquerda, à sua direita. Olhe para ela, olhe. Obrigado, querido. Diga algo de Deus para ela, lá no profundo do seu coração. Diga: olha, eu te amo, Deus te abençoe, eu tenho uma aliança com você. Você é abençoado, você é abençoada. Você é igreja, mas você não é igreja sozinho. Você não é igreja sozinha. Você é igreja comigo, você é igreja com seus irmãos. Você é esta comunidade de vida, esta comunidade da adoração, esta comunidade da graça, esta comunidade do serviço, essa comunidade da missão, do testemunho, esta comunidade de Deus, esta comunidade dos remidos, estabelecida há 49 anos para cumprir os propósitos de Deus. Vamos orar? Oh Deus, que povo lindo é esse, que povo abençoado é este. Esse é o povo que vai morar no céu. É a tua igreja, Senhor, a igreja que tu pagaste um preço altíssimo por ela, o sangue do teu único Filho, Jesus Cristo, vertido, derramado na cruz do Calvário, para que pudéssemos estar aqui, comprados, remidos, libertos, perdoados, transformados pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. Em Cristo fomos feitos igreja, eclésia, os chamados para fora, a comunidade dos remidos, esta Assembleia dos Santos, que tem identidade, que sabe exatamente quem é, de onde veio, qual é a sua origem, qual é a sua natureza, qual é a sua identidade, qual é o seu caráter, que sabe que é a igreja do Cristo vivo, amada com amor eterno pelo Senhor da igreja. Mas é também, Senhor, um povo que tem plena consciência da sua missão na terra, que sabe que tem muita coisa a fazer, que sabe que tem muita gente lá fora para ser alcançada com a pregação, com o anúncio e com o testemunho do Evangelho. Uma igreja que foi estabelecida neste mundo para exercer querigma e exercer martiria,
para ser testemunha eficaz na sua Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma comunidade da missão que foi estabelecida para ganhar Alcântara para Jesus, para testemunhar do Evangelho no estado do Rio de Janeiro, para testemunhar do Evangelho nesse imenso, maravilhoso, complexo, confuso Brasil, para alcançar os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os sertanejos, os pobres, os ricos, para alcançar aqueles que estão no norte, no sul, no leste, no oeste, ó Deus, para alcançar este Brasil, com o testemunho do Evangelho poderoso de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma comunidade da missão que também foi estabelecida para ir além das suas fronteiras, atingir a América Latina, América do Norte, atingir a Europa, a Ásia, a Oceania, a África, os confins da terra, com o testemunho do Evangelho. Então, Senhor, Tu já capacitaste esta igreja através do Teu Espírito que nela habita. O que nós pedimos então, nesta noite, Senhor, é que Tu despertes, que Tu avives, ó Deus, esta igreja. Aviva, Senhor, esta igreja. Aviva, Senhor, a Tua obra neste local. E no decorrer dos anos, torna-a conhecida para o louvor da Tua glória. Toca, Senhor, em cada vida que aqui está. Tu és um Deus onisciente. Tu sabes o que se passa na mente, no coração de cada pessoa que aqui está. Tu conheces a história de vida de cada um, de cada uma. Tu conheces, ó Deus, o seu passado, presente, futuro, o seu interior, o seu exterior. Tu conheces os seus anseios, os seus conflitos, os seus sonhos, as suas necessidades, os seus projetos. Deus, em nome de Jesus, ordena a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida que aqui está, sobre cada lar aqui representado. Traz cura, traz libertação, restauração, salvação, transformação de vidas e de situações para o louvor da Tua glória. Levanta aquele que está caído, prostrado, desanimado, paralisado diante das adversidades da vida, diante das tempestades que têm surgido. Levanta, Senhor, encoraja, fortalece, em nome de Jesus. Enche da Tua graça, enche de coragem, de ousadia, de unção, para que, ó Deus, os meus queridos irmãos e irmãs possam ser nessa terra a igreja que Tu sonhaste, uma igreja segundo o Teu coração. Obrigado, Deus, pela IEC de Alcântara, porque Tu estabeleceste, ó Deus, esta igreja aqui há mais de 49 anos atrás, e as portas do inferno não têm prevalecido contra ela. Guarda esta igreja, guarda o anjo desta igreja, guarda a sua família, a liderança, os familiares da liderança, cada membro, cada congregado, cada família desta igreja, cada visitante que aqui tem se achegado. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos nesse exercício maravilhoso, fascinante, empolgante de ser igreja nessa terra, para o louvor da Tua glória. Faz isso, Senhor, nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E todo o Teu povo diz amém. Você pode dar um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Deus abençoe. Pastor Yalan, Deus abençoe.